Olá, meus amigos, vamos conversar brevemente sobre a audiência de instrução e julgamento. Este é, na minha concepção, o ato mais importante do processo. Ora, o autor pode ter elaborado uma petição inicial perfeita e esse mesmo comportamento pode ser visto em relação ao réu quando elabora e apresenta a contestação. Mas essa perfeição de comportamento no início do processo não garante nem ao autor, nem ao réu, o sucesso da empreitada processual. Por quê? Porque se a parte não tiver êxito em termos de produção de prova na audiência de instrução e julgamento, aquelas peças perfeitas não serão suficientes para garantir a ela, a parte, o sucesso do processo através da prolação da sentença. Portanto, a audiência é, na minha concepção, eu sempre afirmei isso, o ato mais importante do processo. O que nós devemos estudar em relação a este ato de forma abreviada, evidentemente? Primeiro, a audiência de instrução e julgamento é designada quando for constatada a necessidade da produção de prova oral. Meus queridos amigos, essa expressão é utilizada no gênero, apresentando depoimento pessoal das partes e prova testemunhal como espécies. Portanto, quando o magistrado, analisando a petição inicial e a contestação, perceber que, para sair do estado de dúvida, é necessária a produção da prova oral, a audiência de instrução e julgamento será designada como consequência lógica. Segunda informação importantíssima, esta audiência é antecedida da prática de 2 atos preparatórios. Quais são eles? Primeiro, intimação dos protagonistas do processo. Este ato é providenciado, é praticado pela Secretaria do Juízo e, por conta dele, serão intimadas as partes, serão intimadas as testemunhas, será intimado o representante do Ministério Público, se for o caso, serão intimados os advogados. O segundo ato preparatório, extremamente importante, diz respeito à apresentação do rol de testemunhas. E vocês poderiam perguntar, em que prazo? Depende do rito. No rito comum ordinário, por exemplo, olhando para o artigo 407, percebemos que, como regra, o prazo para apresentação do rol é de 10 dias. No que toca à realização efetiva da audiência de instrução e julgamento, recomendo que vocês olhem para o artigo 452. Ele ordena os atos que são praticados na audiência na sua sequência lógica. Primeiro, se for o caso, o juiz ouve o perito e os assistentes técnicos. Segundo, ouve as partes, primeiro o autor e depois o réu. E por último, ouve as testemunhas. Primeiro as arroladas pelo autor e depois as arroladas pelo réu. Não há dúvida de que a prova testemunhal, é uma afirmação que faço, é extremamente importante dentro da dinâmica do processo. Já se afirmou há tempos atrás que a testemunha seria a prostituta das provas. Meus queridos amigos, olhando para a dinâmica forense, posso dizer-lhes, é absolutamente excepcional, absolutamente anormal o julgamento de um processo sem a ouvida de testemunhas. Portanto, estamos diante de uma prova importantíssima para a formação do convencimento do magistrado. Eram estas as informações que pretendia passar para vocês no dia de hoje. Gostaria de dizer-lhes que em 2013 nós estaremos com o nosso curso completo de processo civil no modo presencial nas cidades do Recife, começando no dia 30 de março, em Natal, começando no dia 8 de abril e em Fortaleza, também tendo início no mês de abril. As informações complementares vocês podem obter acessando o site que aparece em companhia deste vídeo e quero dizer-lhes que será para mim um prazer enorme ter vocês como alunos no ano de 2013. Portanto, até lá.